Fala, meu querido, fala, minha querida. Tudo bem com você, professor Acácio Lacerda, professor de matemática da Rede SESI Pernambuco. Satisfação em tê-lo aqui. Pois bem, hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal que cai praticamente em várias questões de matemática, em vários assuntos, tá? Sem muita enrolação, sem muito mimimi, vamos lá para o assunto que é o que importa, que é fração, a parte de um todo. Ou seja, você tem um todo, parte. Pronto, isso é uma fração. Vem com o tio. Então, tá aqui a definição, né? Vamos para a definição. O que é uma fração? Uma fração é uma divisão de um número A, certo? Por um número B. Esse número A aqui em cima vai se chamar numerador. E essa parte de baixo vai chamar denominador. E aqui nós estamos com alguns exemplos, certo? Então analise, ó. Essa parte aqui, esse todo, esse círculo, ele está dividido em quantas partes? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O total é 7. Então você coloca sempre o total embaixo, tá? E a parte que está pintada é quanto? São quantos? São duas partes, são duas fatias dessa pizza. Então essa fração aqui ela é chamada de 2 sétimos, ok? Já essa outra aqui, que também é um círculo que também está dividido em 7 partes, então, ó, dividido em 7 partes. Dessas 7 partes, quantas estão pintadinhas? Isso mesmo, 5. Como é o nome dessa fração? 5 sétimos, ok? Até aqui tudo bem? Pois então. E a Cássia, o que vem a ser uma fração equivalente, hein? Ó, pessoal, equivalente é esse prefixo aqui, eq, que vem de igualdade, né? Ou seja, são frações que guardam o mesmo resultado, embora elas sejam aparentemente diferentes. Por exemplo, nós temos aqui essa primeira fração, ó, que é 1/2. Aí você vem nessa outra fração aqui, que já é 2/4. E na outra, 4/8. Aí você disse, "Oxe, sim, são frações totalmente diferentes. Então, mas elas representam a mesma quantidade. Vem comigo aqui. Você perceba que nessa primeira fração aqui, que é de 1/2, está percebendo que ela representa a metade, né? De 2, está pintado 1. Já nessa segunda, quer dizer o quê? Que de 4 está pintado 2, ou seja, a metade também, né? E essa outra, 4/8, a mesma coisa, certo? Ou seja, frações equivalentes, embora se apresentem com números diferentes, guardam consigo o mesmo resultado. E agora, como é que a gente faz para comparar frações? Como é que a gente compara frações? Já coloca aí, pega um post-it, anota no cantinho ali em cima que para comparar frações, você tem que deixar com mesmo denominador. Tem que deixar com o mesmo denominador, mesma parte de baixo, tá? Então, acompanha aqui com o tio. Nessa letra A, né? Nessa letra A, observe que nós temos 1/2, 3/8 e 5/4. Como é que a gente faz? Nós temos que deixar esse 2, esse 8 e esse 4 na mesma fração, com o mesmo denominador, aliás. Como é que a gente faz? Primeiro, M, M, C, mínimo múltiplo comum, que eu já vi que tem uma lista gravada aqui, né? Essa aula já foi gravada, viu? De MMC. Volta, dá uma assistidazinha no que vem ser a MMC, o MMC e o MDC. Volta para cá para a gente continuar a aula de fração, tá bom? Então vamos lá. Nós temos que tirar nós temos que tirar o MMC dessas frações. E quais são eles? Os números, né? 2, 4 e 8, né? Vamos tirar aqui, começando aqui a divisão por 2. 2 dividido por 2 fica 1. 4 dividido por 2 fica 2. 8 dividido por 2 fica 4. Por 2 novamente. O 1 já morreu, repete. 2 dividido por 2 fica 1. 4 dividido por 4 fica... Aliás, 4 dividido por 2 fica 2. Aí, por 2 novamente. Como é que vai ficar?
Isso mesmo. Já morreu, já morreu. Repete. 2 dividido por 2 fica 1. Ok? Então, agora você volta multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 fica 8. Isso quer dizer que o MMC é 8. Muito bem. E quais são as frações que nós temos? Isso mesmo, vou colocar aqui em cima. 1 meio, 3 oitavos e 5 quartos. Legal? Então, olha para cá. Como é que eu vou fazer aqui? Tenho que deixar com o mesmo denominador. Então, você vem, coloca aqui o 8, que é o MMC, aí, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Sempre eu vou fazer esse mesmo processo. Então, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Isso quer dizer que 4 oitavos é uma fração equivalente a 1 meio, tá? O 3 oitavos eu não vou mexer, porque o denominador dele é 8, não preciso mexer. E agora, hein? Olha que legal. Qual é o número que eu vou colocar aqui? Isso mesmo, 8. Nós vamos dividir e o resultado nós vamos multiplicar. Vamos lá? 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 5, 10. Olha que legal. Então, dessa fração aqui, qual é a maior? Uai, consequentemente, é essa daqui, ó. Por que, Acácio? Porque o numerador dele é o maior. Ah, e como é que tu sabe isso? Bem, porque todas elas têm o mesmo denominador. Você vai comparar só os numeradores agora. Então, quer dizer que o maior vai ser esse 10 oitavos. O segundo maior vai ser quem? 4 oitavos. E o terceiro, né, vai ser o 3 oitavos. Ok? E Acácio, tem como tu resolver essa letra B? Claro que sim, vamos resolver essa letra B. Dá um pouco sem espaço, mas a gente resolve, né? Primeira coisa, tirar o MMC. MMC entre quem? Entre 4, entre 2 e entre 5. Então, vou colocar aqui, vou colocar bem aqui, viu? Entre 2, 4 e 5. Vamos lá. Por 2 vai ficar 1. 2, porque 4 dividido por 2 fica 2, e repete o 5. Por 2 vai ficar 1, porque morreu. 1 aqui e 5. Eita, ficou bem apertadinho aqui. Por 5, 5 fica 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2 fica 20. Muito bem. Então, quer dizer que o MMC aqui é 20. Se o MMC é 20, aí agora você vai pegar, ó, coloca aqui, né? Estou colocando as três frações aqui para a gente descobrir qual é a maior. Todas elas nós vamos colocar o denominador 20, porque é o MMC. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Para aproveitar espaço, eu vou fazer logo direto, tá bom? Ó, 20 dividido por 4, isso mesmo, 5. 5 vezes 3, 15, certo? 20 dividido por 2, isso mesmo, 10. 10 vezes 5, 50. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. 4 vezes 7 fica 28, certo? Ou seja, qual dessas aí vai ser a maior? Isso mesmo, 50 sobre 20, ok? Tranquilo? Agora nós vamos para as operações com frações, né? As operações vamos dividir aqui em adição, subtração, multiplicação e divisão, porque obedece critérios diferentes, tá bom? Na adição e na subtração com frações, nós vamos dividir em dois grupos, com o mesmo denominador, mesmo denominador e denominadores diferentes. Então, nós vamos dividir nesses dois grupinhos, tá bom? Observe, nesse caso da letra A, que os denominadores são iguais, ó. Quando for igual, na adição e na subtração, o que é que a gente faz? Repete e efetua a parte de cima. 7 mais 1 fica quanto? 8. Ou seja,
resultou na fração 8 quintos. Agora, vem para cá. Nessa outra fração aqui, o que é que acontece? O denominador não é igual, né? 3, ó. 3 aqui e 3 aqui. Repete. E agora a gente vai fazer o quê? Isso mesmo. Nesse caso aqui, nós vamos subtrair. Então, ó, 8 menos 2 fica 6, que inclusive teria como a gente simplificar mais ainda, uma vez que 6 dividido por 3 é 2. Eita, Cássia, agora, ó, essa letra C aqui, ó, denominador diferente. E agora? Tem que tirar MMC, divide, multiplica, tal. Vou ensinar uma técnica para vocês, tá bom? Veja só. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pegar os denominadores e vamos multiplicar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, pega os denominadores, a parte de baixo, e multiplica. 5 vezes 3 fica quanto? Fica 15. Tá certo? E agora nós vamos pegar e vamos fazer uma multiplicação cruzada. Se liga. Ó, 1 vezes 5, 5. Aí eu pego o sinal de menos, que nesse caso aqui é menos. Aí eu multiplico cruzado o outro. 2 vezes 3 fica quanto? Fica 6. Muito bem. Olha que legal. Se eu tenho 5 e gasto 6, vou ficar devendo 1, ou seja, menos 1. Dividido por quanto? Por 15. Ah, cara, sempre é assim. Peraí. Multiplica a parte de baixo, multiplica cruzando, efetuando a parte de cima, não é isso? Sim. Lembrando que só vale de 2 em 2, ou seja, de 2 em 2 frações, tá bom? Aí você já deve estar me perguntando, poxa, Cássio, mas espera aí. Essa letra D de dado aqui, ó, tem 3 frações, não vai dar para eu aplicar. Então, cara, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai separar em duas e depois efetua com a outra, certo? Vou colocar ela aqui embaixo, tá? Porque está muito apertadinha ali. Você pega as duas, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, multiplica os denominadores. 2 vezes 5 fica quanto? Fica 10, certo? E agora, multiplica cruzando. Ó, 5 vezes 5 fica quanto? 25. Mais, porque aqui é mais, tá vendo? Aqui é mais. Aí, ó, 2 vezes 9 fica 18. Muito bem. Que no caso aqui vai ficar 25 mais 18 fica 43 dividido por 10. Tranquilo? E a casa terminei, né? Terminou não. Sabe por quê? Porque tem um quarto aqui, ó. Mais um quarto. O que é que a gente faz agora? Olha, dupla. Então tem como eu fazer a parada que eu acabei de ensinar para vocês. Você pega a parte de baixo, multiplica. Como é que vai ficar? 10 vezes 4, 40. E agora, a parte de cima, multiplicando. Então, ó, vamos lá. 43 vezes 4. Quanto é? Vamos lá. 4 vezes 40, 160. 4 vezes 3, 12. 12 mais 160, 100. Deixa eu colocar esse 40 mais um pouquinho para baixo aqui. 40. Vai até invadir a área vermelha, mas tem nada não. 4 vezes 43, a gente viu que dava 172, não é isso? Aí, ó, mais 10 vezes 1 fica quanto? Fica 10. Olha que legal. E agora, hein? 172 mais 10 fica quanto? Fica 182. Certo? E agora, o que é que a gente faz? 182 dividido por 40. Eita, Cássio, e agora? Bem, você simplifica, né? Vamos lá? Simplifica por quanto? Por 2. 182 dividido por 2 fica quanto? Isso mesmo, 91. 91 dividido por 40 dividido por 2 fica 20. Ou seja, fica 91 dividido por 20. Não tem mais como dividir, nem como simplificar, ok? A Cássia, a multiplicação é como é que a gente faz? Gente, a multiplicação é, ó, delícia. O de cima vezes o de cima, 3 vezes 1, 3. E o de baixo vezes o de baixo, 5 vezes 6, 30. Tem como simplificar? Tem. Nesse caso aqui, por quanto? Por 3.
3 dividido por 3 fica 1. 30 dividido por 3 fica 10. Acabou. Aceita aqui novamente. Como é que a gente faz? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vamos lá? 8 vezes 7, 7 vezes 8, 56. Muito bem. 56 dividido por 3 vezes 4, 12. Teria a possibilidade, teria como a gente simplificar? Sim. Por quanto? Isso mesmo, por 4. 56 dividido por 4 dá quanto? Isso mesmo, 14. E 12 dividido por 4 fica quanto? Fica 3, ou seja, 14 terços. Tem como dividir ou simplificar? Não, não tem mais como. Então, deixa assim. Agora a gente vai para divisão. Na divisão é o seguinte, nós temos o processo prático, né? Prático não, o processo tradicional, que é pegar a primeira, 1/5, e multiplicar pelo inverso da segunda. Não era 1 sobre 6? Então vai ficar 6 sobre 1. Ou seja, vai ficar 1. Perceba que a gente transformou uma divisão em uma multiplicação. Agora o que é que a gente faz? Ó, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, certo? 1 vezes 6, 6. 5 vezes 1, 5. Certo? Porém, todavia e entretanto, existe a fórmula mais fácil. Então, eu vou colocar aqui letra A, vou repetir, né? Ó, 1/5 dividido por quanto? Por 1/6. Se liga aqui no tracejado, ó. Se liga, viu? Ó. Você vai pegar esse sentido aqui, ó. Tá? Vamos lá, ó. E você vai multiplicar, tá bom? Ó, 1 vezes 6, 6. 6, coloca aqui em cima, 6. E agora, Cássio, como é que a gente faz? O mesmo processo, só que voltando. Olha que legal. Vai ficar, ó, 5 vezes 1, 5. Aí, ó, vamos colocar o 5 aqui embaixo. O mesmo cálculo, tá vendo? O mesmo cálculo, duas maneiras diferentes e bem mais rápido. Cássio, tem como tu fazer desse jeito aqui nessa outra aqui de baixo? Sim. Como é que a gente faz? Ó, se liga, é um zigue-zague. Bate, afunda e sobe. Então, ó, 8 vezes 5, 40. Pronto, bota o 40 aqui. Ó. E agora, 3 vezes 7, 21. Legal, certo? Tem como simplificar nesse caso? No. E nesse caso? Também no. Nós vamos trabalhar questões. Questãozinha do Enem, hein? Vamos lá? Nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegadas. Alguns desses tubos com medidas em polegadas são os tubos de 1/2, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos. Se você vai pegar frações, você vai comparar. Eita, o tio Acácio falou agora há pouco que a gente tem que primeiro tirar o MMC, e segundo tem que deixar com o mesmo denominador, certo? Pois bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 2, o 8 e o 4 e nós vamos tirar o MMC. Então, primeiro vamos tirar o MMC. MMC. Entre quem? Entre 2, 4 e 8. Ok? Vamos lá, dividindo por 2 fica 2. Aliás, por 2 fica 1. Fica 1. 4 por 2, 2. 8 por 2 fica 4. Por 2, esse 1 já morreu, repete. 2 por 2 fica 1. 4 por 2 fica 2. E agora? 2 dividido por 2 fica... Opa! 2 dividido por 2 fica 1, 1 e 1. Ok? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quer dizer que o MMC é 8. Ok? Agora, vamos lá. Vou colocar os números aqui, né? Ó, vou até colocar de outra tinta aqui. 1 sobre 2, 3/8 e 5/4. Vou colocar aqui, ó, 8
Vou colocar aqui 8 e vou colocar aqui o 8. O que é que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Certo? 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3, 3. Deixa do jeito que está, porque tem o mesmo denominador. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 5, 10. Dessas aqui, gente, qual é a maior fração? Não é essa. Essa daqui é a maior fração, que corresponde a 5 oitavos. Então, essa daqui é a primeira, é a maior. Só que, nesse caso aqui, o que é que a questão está pedindo? Ela quer em ordem crescente. Se cresce, vai do menor para o maior. Dessas aqui, qual é a menor? Perceba que ambas estão com o mesmo denominador. Agora você vai olhar para o numerador e vai ver qual é o menor. Quem é? 3 oitavos. Pronto. Então, essa daqui é a primeira, a menorzinha. Qual é a segunda, Cássio? 4 oitavos. E esse 4 oitavos corresponde a quem? A 1 meio. Então, essa daqui vai ser a segunda fração e, por consequência, essa daqui será a terceira. Então, vai ficar 1 meio, 3 oitavos, aliás, 3 oitavos, 1 meio e 5 quartos. Vamos procurar o gabarito? Vamos ver. Começa com 3 oitavos, depois 1 meio e depois 5 quartos. Gabarito, letra C. Olha que questãozinha interessante, viu? Gilberto plantou 1/4 de sua horta com tomates, depois plantou 1/5 com cenouras e o restante com verduras. Que parte da horta foi plantada com verdura? Ele quer saber qual foi a parte plantada com verdura. Tá tranquilo? O que é que eu vou fazer agora? Simples. Nós vamos pegar a parte que ele plantou aqui, ó, 1 meio mais 1/5. Então, 1 meio não, 1/4 mais 1/5. Aqui foi com tomate e cenoura. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ei, a soma com duas frações. Tu dissestes agora há pouco que a gente pega o quê? Os denominadores e multiplica, certo? Então, vai ficar 4 vezes 5, fica quanto? 20. Muito bem. Deixa eu colocar um pouquinho mais embaixo aqui. Fica 20. E pego os outros dois, multiplicando cruzado. Então, vamos lá. Ó. 1 vezes 5, 5. Mais 1 vezes 4, 4. Ou seja, qual foi a fração resultante? 9 20 avos. Esse 9 20 avos é a plantação de tomate e cenoura. Você concorda comigo que preste atenção nisso, e isso adora cair, principalmente em probabilidade. O restante é o quê? Ah, Cássio, eu não sei. Dica do tio. Preste atenção aqui, ó. Como é que eu vou saber o restante? O que é que falta? Sem fazer cálculo, viu? Você vai pegar, preste atenção, viu? Você vai pegar o denominador, pega o denominador, 20. Agora subtrai do numerador, 9. 20 menos 9 dá quanto? Dá 11, certo? Pronto, aí agora você passa um traço e coloca um 20 aqui embaixo. Pronto. Essa parte aqui de 11 20avos é a parte que vai ser plantada de quê? De verdura. Olha que legal. E essa questãozinha do SSA, hein? Vamos lá? Um ciclista estabeleceu a meta de percorrer a distância entre duas cidades durante 3 dias. No primeiro dia, ele percorreu 1/3 da distância, certo? No dia seguinte, mais 1/3 do que faltava. Que fração da distância ele necessita percorrer no terceiro dia para atingir a sua meta? É praticamente a questão que a gente viu de Gilberto e caiu no SSA, viu? Então, primeira coisa que a gente vai pegar. Vamos ver aqui. No primeiro dia, vou colocar aqui, primeiro dia, ele andou 1/3, certo?
Ele andou. Isso aqui, ó, andou. Vou colocar andou, certo? Quanto é que falta? Lembra o macete que eu dei para você? Pega o denominador, 3, menos o numerador, 1. 3 menos 1 dá quanto? 2. 2 terços. Olha que legal. Esses 2 terços aqui é o que falta. Lembrando que aqui é no primeiro dia, ok? Tranquila, Cássio, tranquila. Até aqui, tudo bem. No segundo dia, o que é que ele diz? Que ele vai andar mais um terço do que faltava. Do que faltava é multiplicando o que faltava. Qual era o que faltava? 2 terços. Olha que legal. Ah, Cássio, aqui, ó. Aqui é uma multiplicação de fração. Tu ensinou, cara. É o seguinte, né? Pega aqui, ó. O de cima vezes o de cima. 1 vezes 2 fica 2, certo? E 3 vezes 3 fica 9. Essa fração aqui é que ele andou ou que falta ele andar? É que ele andou. Então, ele andou no primeiro dia 1 terço. E no dia seguinte, ele andou 2 nonos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos somar o que ele andou. Vamos fazer uma soma aqui. Vou até colocar aqui. Soma do que ele andou, que foi quanto? 1 terço mais 2 nonos. Eita, Cássio, olha, soma de fração de dupla. O que é que a gente faz? Isso mesmo. Multiplica o de baixo. 3 vezes 9 dá quanto? Dá 27, certo? E agora, o que é que a gente faz? Multiplica cruzando. Ó, 1 vezes 9, 9, mais 2 vezes 3, 6. 9 mais 6, 15. Sobre quanto? Sobre 27. A Cássio, tem como dividir, tem como multiplicar, tem como simplificar? Simplificar. Por quanto? Por quanto? Por 3. Ok? Preste atenção. 15 dividido por 3. Isso mesmo, 5. Sobre 27 dividido por 3. 9. Ah, Cássio. Uhul! Chegamos na resposta, né? 5 nonos, gabarito, letra E, não é isso? Pão, não, errado. Cuidado, cuidado. Esses 5 nonos é que ele andou nos 2 dias. Ele está perguntando o que falta ainda. Ah, o que falta. Peraí, Acácio. Tu dissestes que para saber o que falta é só pegar não é 5 nonos? Então, tu dissestes que tu pega a parte de baixo, ou seja, pega o denominador, 9, subtrai da parte de cima, que é o numerador, que no caso aqui é 5. Então, vai ficar 9 menos 5, 4. E aqui você divide pelo denominador da fração, que é 9. Então, no terceiro dia, falta para ele completar o percurso 4 nonos. Gabarito, letra D. Questãozinha do Enem agora, viu? Questãozinha do Enem. Olha que legal. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos ver o que é que ele quer, né? Opa. Aqui, pronto. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar os seus alunos, uma professora organizou um jogo tipo um baralho modificado. No início do jogo, vira-se a carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo que a primeira carta da mesa e a segunda né? Uma carta na mão do jogador que tenha um mesmo valor equivalente àquele descrito na carta na mesa. Legal. O objetivo do jogo é verificar
qual jogador consegue o maior número de pares Iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas que estão na mão de um jogador são como a do esquema. Então veja só. Qual é a carta que apareceu para o jogador? Essa daqui, ó, 6 oitavos, tá? 6 oitavos. Primeira coisa que eu peço para vocês, simplifica, tá? Vamos simplificar aqui a fração. Então aqui nós poderíamos simplificar aqui por 2, não é isso? Por 2, que ficaria, vamos lá, 6 dividido por 2 fica 3, 8 dividido por 2 fica 4. Então, a fração que ele quer que a gente encontre nas outras cartas é 3 quartos. A primeira nós já temos, 3 quartos. Vamos ver se a gente encontra outra. Cuidado, olha, ele colocou aqui 6 oitavos. Cuidado, 6 oitavos. Esses 6 oitavos aqui, ó, se a gente for levar o pé da letra na fração, vai ficar 68 sobre 10, tá? Porque volta uma casa. E se a gente fosse dividir aqui por 2, ficaria quanto? 34 sobre 5 e não daria mais como, não teria mais como simplificar. Então aqui, ó, errado. 4 terços também errado. 7,5 também não, né? Também não. 4,3 também não. 0,75, então, se nós fôssemos dividir o 3 por 4, né? Vamos lá aqui, não tem como, 0, 0, por 7, né? 7 vezes 4 fica 28. Vamos subtrair aqui. 30 menos 28 resta 2. Acrescento um zerinho aqui. Fica 5. 5 vezes 4 fica 20. 20 menos 20 fica 0. Ok. Opa, Acácio, outra. Isso mesmo. 0,75. Tá? 34% não. 3,4 também não. Cuidado. 3,4 não é 3 quartos, tá? Cuidado. E 75%? Então, 75%, gente, olha que legal, olha que loucura isso aqui, ó. 75% é como se fosse 75 dividido por 100, certo? Lembrando que porcentagem também está na forma de fração, tá? E já tem aula aqui que eu já vi de porcentagem, viu? Fica atento. Se eu for dividir 75 por 100, vai dar 0,75, que confere com 3 quartos. Ou seja, quantas cartas nós temos com o mesmo resultado? Nós temos 3 cartas, ok? E aqui eu trago uma frasezinha para a gente se despedir. Tudo que a mente do homem é capaz de conceber e acreditar pode ser alcançado. É uma frase do nosso saudoso Napoleão Hill. Aquele abraço e fui!